Com muita alegria, meus amados irmãos, queremos cumprimentar todos os nossos irmãos, também nossos amigos, com a paz maravilhosa que há em Cristo Jesus. Bem-vindos para o nosso momento Regando Vidas, hoje, segunda-feira, 24 de julho de 2023. Estamos tomando aqui o chimarrão, que é a cultura gauchesca, né? E queremos convidar você para ficar conosco até os próximos minutos. Né? Hoje nós temos um convidado especial para ministrar a palavra de Deus conosco. Meu amigo, já vou estar apresentando vocês, enquanto você está chegando aí para nós compartilhar a nossa live, né? Se você puder compartilhar ou copiar o link e enviar para os seus contatos, assim mais pessoas estarão sendo alcançadas através da nossa live. Tá bom? Vamos compartilhando, copiando o link e assim vamos alcançar mais pessoas. Desejamos a você uma ótima semana nessa semana, que amanhã teremos um feriado, que é o dia do motorista, também da imigração, né, dos imigrantes, viu? Então nós queremos convidar você. Estamos aqui compartilhando, vamos compartilhar a nossa live, né? Estamos hoje aqui em São Leopoldo e o tempo está bem nublado e caindo a temperatura, né? Mas graças a Deus, por isso tivemos o final de semana com um clima bastante quente, até preocupante. Bom, está comigo aqui o meu amigo, pastor Cristiano de Sá. Ele é um amigo de longa data, é um catarinense, trabalhou conosco em São Leopoldo, né? E por entender o tempo de Deus, voltou para estar em Laguna, Santa Catarina, que é sua terra natal. E hoje nós agendamos para que ele pudesse estar aqui ministrando a palavra de Deus. Tem sido um grande colaborador, incentivador, apoiador, né, no nosso trabalho aqui, no nosso momento Regando Vidas. Ele estava presente esse final de semana aqui na nossa igreja, no distrito aqui, né, no sábado de ontem, e hoje ele vai estar ministrando para nós. Tá bom? Então fique conosco, é uma alegria que receber o pastor Cristiano de Sá. Glória a Deus. Queremos então, em Cristo Jesus, ter a grata alegria de saudar a todos os nossos ouvintes com a paz tão especial que há em Cristo Jesus. Constitui-se uma alegria indizível retornar a este lar, esta casa, e como sempre ser muito bem recebido pelo nosso amigo, pelo nosso pastor, o pastor Carlos de Oliveira Azeredo, que, como ele já o disse, a gente já se conhece há tanto tempo, né? E este sempre serviu-nos de bênção. Lá em casa nós temos uma fala entre nós, que o senhor já o sabe. O meu objetivo é tentar, pelo menos, ser uma réplica positiva, né, e tentar ser marido para minha esposa, como o pastor Carlos é para a pastora Vera, e ela tentar, a minha esposa, a irmã Luciana, tentar ser esposa para mim, como a pastora Vera é para o senhor, e, consequentemente, nós, como pai e mãe, como somos ou como os senhores são para seus filhos. Então, é sempre uma grata alegria estar próximo de alguém que se parece com Jesus. Para tanto, eu quero trazer-lhes um breve pensamento, e esse breve pensamento está inserido num livro que é muito propício para o nosso tempo de hoje, que é o livro de Juízes. Porque o que nós mais temos hoje são pessoas que auto-intitulam-se juízes, juízes da vida alheia. Até porque é um direito que a Bíblia não nos concede quanto igreja, e sim, ao invés de advogar a causa alheia, alguns posicionam-se em tronos descabidos. Então, o livro de Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 20, o personagem central é Gideão, que nada menos é do que o personagem que ocupa o maior espaço nesse livro, que tem os grandes heróis.
Então, Juízes são mais de 100 versículos dedicados à história deste Gideão. 96 versículos, por exemplo, são dedicados ao segundo juiz mais citado, que é Sansão. Cabe lembrar que este livro de Juízes conta histórias extraordinárias e como nós estamos sendo ministrados ao longo desses dias na instrumentalidade servo de Deus, pastor Carlos Azeredo, que está falando, sobretudo, e entre mentes, sobre clássicos da nossa fé. E esse é um clássico, né? Então, Juízes capítulo 7, verso 20, é bem verdade que tem muitas coisas que podem aqui serem exploradas, mas eu quero explorar aqui, ou apenas pontuar, né? Eu quero fazer apenas 3 apontamentos. Quais são eles? Vamos lá. Juízes capítulo 7, verso 20 diz: Assim tocaram, já é a conclusiva da mesma, as 3 companhias, as trombetas, despedaçaram os cântaros, então toca-se trombeta e despedaça-se cântaro, segurando com as mãos esquerdas as tochas e com as direitas as trombetas, com a esquerda as tochas e com a direita as trombetas. Então, se a tocha não estiver acesa, por bondade não toque trombeta, porque ninguém vai querer ouvi-lo. Mas isso é uma outra história. Tocha não se apaga. É por isso que Isaías 42:3 diz que o pavio que fumega é uma promessa de Deus, não se apagará. Continuando o texto, vai dizer: E com as direitas trombetas para as tocarem, e clamaram. Qual o clamor deles? A espada do Senhor e a espada de Gideão. Então eu quero destacar, ainda que sucintamente, esses 3 pontos. Quais são eles? O voto de Gideão, o exército de Gideão e a espada de Gideão. A Bíblia diz, Juízes capítulo 6, versículo 1, que o Senhor entrega os israelitas aos midianistas, isso é, aos meio-irmãos de Israel, e os faz por 7 anos. Então, 7 anos parece não ser muito tempo, mas para quem vive pouco, 7 anos é bastante coisa. E a Bíblia diz que o Senhor entregou a fim de ensinar-nos que o maior pecado de Israel, ou melhor dizendo, o maior inimigo de Israel, foi seu próprio pecado. Assim como é o meu maior inimigo, assim como é o seu maior inimigo. Entregando estes agora na mão dos midianitas por 7 anos, após 40 anos de silêncio, Deus levanta um homem. Deus não levantou um exército, Deus levantou um homem. Deus não levantou uma nação, Deus levantou um homem. Para intermédio deste, levantar uma nação e, consequentemente, um exército. Diz-nos a Bíblia que este homem, assim como é típico de todos os homens que foram chamados por Deus, esse homem sente-se incapaz e sente indigno. Então ele faz 3 votos ao Senhor. Quais são eles? Primeiro, ele diz, numa teofania, quando o anjo lhe aparece, ele diz o seguinte: se realmente é o Senhor quem tem falado comigo, eu vou preparar uma oferta. Gente, é tempo de crise. Pastor Carlos, é tempo de crise, são 7 anos de miséria. Quando a Bíblia fala das fomes, a gente não deve entender as fomes bíblicas como as fomes dos dias atuais. Hoje, num complexo habitacional, você vai ter uma casa que o indivíduo pode estar banqueteando e o seu vizinho ao lado não tem o que comer. Infelizmente, são os traços da nossa sociedade. Mas nos tempos bíblicos era diferente. A terra estava em fome. Não era uma casa, não era uma vida. E nesse período de fome, ele reserva uma oferta para entregar ao Senhor. Diz-nos a Bíblia que ele diz o seguinte: se realmente é o Senhor que fala comigo, eu vou preparar uma oferta. O Senhor espera aqui enquanto eu preparo a oferta. Ele foi, preparou e voltou. E quando ele voltou, o Senhor estava ali lhe esperando. Então, a aplicação é muito simples. A espera de Deus por Gideão era Deus dizendo: eu nunca deixei de te ouvir. Foi em Israel que deixou de clamar o meu nome. Eu nunca deixei de atender. Eu nunca deixei de escutar vocês. Foram vocês que deixaram de atentar-me, de voltar-se para mim. Então receba esta palavra em nome de Jesus. Deus nunca esqueceu-nos. Deus nunca abandonou-nos. Nós, muitas vezes, é que não buscamos em Deus riquezas que devem ser reclamadas sobre ele. Aí ele faz, posteriormente, 2 votos. Antes desses votos, ele reconhecendo a chamada, ele recebe um codinome, que é Jerubaal,
porque dentro da sua casa ele quebra literalmente a cara de Baal. Então, ele não pode transformar uma nação se ele não transformar a sua própria casa. Eu não posso quebrar altares pelo lado exterior se eu não quebrar altares pelo lado interior. Tem muita gente tentando ensinar o outro e não ensina a si mesmo. Consertar a casa, a vida dos outros e não conserta a si mesmo. Isso é uma outra história. E ele faz a Deus 2 votos agora. Quais são os 2 votos derradeiros? Primeiro, ele faz um voto dizendo: eu vou colocar um novilho de lã e vai cair orvalho sobre a terra. Se toda a terra estiver encharcada e o novilho de lã estiver seco, então eu sei que o Senhor me chamou. Assim ele o fez e assim Deus cumpriu o voto. Na noite posterior, ele faz um voto extremamente oposto. Ele diz: agora vai ser diferente. O novilho de lã vai estar encharcado e a terra vai estar seca. Qual a aplicação? A aplicação é muito simplória. Primeiro voto: é possível que numa terra seca Deus tenha um Gideão encharcado, aleluia, pelo orvalho do Espírito de Deus. É possível que no teu ambiente de trabalho seja uma terra seca, mas é possível, Gideão de Deus, que você esteja gotejando gotas de sabedoria, que você esteja gotejando o óleo da santa unção. O oposto disso também acontece. É possível, para a nossa tristeza, que numa igreja, num ambiente de glória, cheio do Espírito Santo, infelizmente haja alguns entre nós que infelizmente continuam mantendo-se seco, paralelos, totalmente em detrimento a um ambiente que está em seu redor. Então, essa é a primeira aplicação, os votos de Gideão. Segunda aplicação é o exército que Deus confia a Gideão. Só para que você tenha uma breve noção, o exército inicial, aproximadamente 32 mil, não tinha chance nenhuma contra o exército dos midianitas. Há um cálculo que um estudioso faz que diz que era um agricultor, porque eles não eram uma nação guerreira, era um agricultor faminto, um agricultor com condições extremadamente simplórias contra 13 soldados hábeis, habilitados e altamente capacitados e também munidos. Então você imagine, 1 contra 13. Era uma covardia. Só que depois do teste que Deus faz com Gideão, esses 32 mil desbaratinados ficam reduzidos apenas a 300. E se era 1 contra aproximadamente 13, agora é 1 contra 45. Você acha que um agricultor teria a mínima chance contra 45 soldados altamente munidos? Então era uma chacina, era um genocídio, era algo assim impensável. Diz-nos a Bíblia que Deus, o Senhor, diz a Gideão: grite em alto e bom som, que medrosos e covardes voltem atrás. Só na primeira leva foi simplesmente 22 mil. Cabe lembrar que medrosos e covardes são 2 grupos distintos de pessoas. Medrosos são aqueles que têm medo de tudo e de todos. São medrosos. E os covardes, eu julgo pior do que os medrosos. Porque os covardes, meu pastor, são aqueles que aparentam valentia, mas na verdade são tão covardes que eles só têm coragem de guerrear quando o seu opositor é muito menor. Então, quando Golias enfrenta Davi, ou desafia-o, não há nenhum ato aqui de valentia, porque era lógica. Era um nobre guerreiro, aproximadamente 3 metros de altura, contra um menino de 17 anos. Deus tem um senso de humor tão extraordinário que enquanto Golias diz, dai-me um homem, Deus diz, para te derrubar eu vou usar uma criança, um pequeno. Então, mais vale um menino vivo do que um campeão morto. Né? Mais vale um menino solitário cheio de Deus do que um campeão com exército sem ele. Então, a segunda aplicação é essa. Mais vale 300 alinhados do que 32 mil desgovernados. Primeira aplicação, os votos de Gideão. Segunda aplicação, o exército de Gideão. Mais vale 300 alinhados do que 32 mil desgovernados. O terceiro grupo de soldados, a Bíblia diz que quando foram medrosos e covardes embora, Deus diz a Gideão, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente para que eu entregue em tuas mãos a vitória que você deseja. Algumas vezes nós não recebemos algumas vitórias porque tem muita gente conosco. Tem muita gente que não merece. Tem muita gente que não merece ver o que Deus, o Senhor, é capaz de nos entregar. Tem muita gente conosco. Observe que eu estou correndo para lacronizar. Em terceiro e último, mais vale
De novo, 300 alinhados do que 32 mil desgovernados. Após medrosos e covardes, tem os imprudentes. Isso é, restaram 10 mil, 9.700 deles não eram medrosos, não eram covardes, mas eram imprudentes. Deus os manda embora e fica com apenas 300, que além de serem corajosos, também eram prudentes. Terceiro e último, sabe como a vitória chegou? Eu acabei de ler com vocês. Com a mão esquerda, eles estavam com a tocha acesa. Com a mão direita, eles trombeteavam. E sabe qual era o clamor? Pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Terceira e última aplicação, e eu julgo a melhor delas. Não clame pela liderança de uma espada se a sua espada não for a espada do Senhor. Isso é muito sério. Então, em nome de Jesus, não perca a tua alma. Não clame por uma liderança que a espada dele não é a espada do Senhor. Eu só clamo por uma liderança, a liderança de Gideão, porque a liderança de Gideão clama pela espada do Senhor. Permita-me perguntar-lhes, leia toda a narrativa depois com um pouco mais de tempo e perceba aonde a narrativa fala de espada. Gideão não tinha espada, ele tinha cântaro. Gideão não tinha espada. Sabe o que Gideão tinha? Tocha. Então quem é que tinha espada? A espada do Senhor. Então, em nome de Jesus, guarde a sua espada e use a sua tocha. Em nome de Jesus, não seja um espadachim. Em nome de Jesus. Você não precisa de uma espada ferir alguém. Você precisa de uma tocha, manter a chama acesa, e você precisa de uma trombeta para trombetear e dizer: só o Senhor é Deus. Quero orar por vocês, terminando com essa frase. Que frase é essa? Repito, guarde no seu coração. Eu não clamarei por uma liderança que tenha uma espada se a sua espada não for a espada do Senhor. Eu não quero entrar em guerras que eu já sairei derrotado. Aí você vai dizer, não, os 300 contra um exército daqueles midianitas é derrota na certa. Para quem? Para os midianitas, se esses 300 estiverem cheios de Deus. Acredite, você e Deus é a minoria. Eu só clamo por uma espada se essa espada for a espada do Senhor. Se a causa for injusta, não conte comigo, porque eu só clamo por uma espada se essa espada for a espada do Senhor. Permissão, meu pastor, para poder orar por aqueles que estão nos ouvindo. É um clássico da nossa fé, nós tínhamos que pontuar somente alguns pontos, né? Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos extremamente satisfeitos em Ti, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado a Deus pela companhia daqueles que nos ouvem, obrigado a Deus pelas amizades, pelos encontros que o Senhor nos proporcionou. Obrigado a Deus, porque por diversas vezes eu fui liderado por liderança sadia, que guerreou sim, porque a vida é feita de lutas, mas guerreou por uma causa nobre. Tua palavra diz, Isaías 32:8, que o nobre guerreia por aquilo que é nobre e pela sua nobreza mantém-se de pé. Deus, eu não quero ir segundo o senso comum. Alguém diz que a voz do povo é a voz de Deus, e a tua palavra nos diz que a tua voz é inconfundível. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E se for de ouvir a voz do povo ou a tua voz, meu Senhor, eu prefiro ouvir a tua voz. Eu prefiro estar com 300 gideonitas, desde que esses estejam nos teus propósitos, do que estar como exército fora da tua vontade. Não permita, ó Deus, que nessa semana de guerra, de batalha, nenhum dos teus filhos que nos ouvem, não permita que eles clamem por espadas, que essas espadas não clamem pela espada do Senhor. Essa é a minha oração. A guerra, ela é vencida por aqueles que confiam no Senhor. Nós não fizemos menção de braços de carne, nós confiamos no Senhor. Uns se curvam e caem, Salmos 20, verso 7. Mas nós mantemos-nos de pé porque nós esperamos no Senhor. Essa é a minha oração no nome bendito de Jesus. Desculpa a extensão e o passado horário, a culpa é totalmente minha. Meu pastor, obrigado. Muito bem, meus amados. Quero adorar a Deus pela vida do pastor Cristiano. Depois de ele pregar na nossa live, se torna difícil os irmãos quererem me ouvir nas próximas. Meus amados, sem jogar confete, né, ao pastor Cristiano, mas eu reconheço a grande chamada de Deus ali do ministério, que Deus chamou e ele se preparou para isso. Ele tem um conhecimento bíblico que eu conheço poucos que têm o conhecimento bíblico que ele tem. E uma capacidade tão grande também de explicar a palavra de Deus. Então, Deus te abençoe, pastor Cristiano, você sabe da nossa amizade, carinho, por ti, pela família, e minhas orações pelo teu ministério, para que tu possa cada vez mais ser usado por Deus.
Meus amados, encerro então nossa live aqui, salvando os nossos irmãos que estão conosco, tem muitas pessoas ao vivo aqui. Olha aí, né? Gisele Guelkin, lá em Condor. Também o pastor Luciano, claro, está aqui, compartilhando também. Desculpa. Sônia Azeredo está conosco, Walter Strick, lá em Condor, pastor Dari Dutra, minha saudação, Deus abençoe o pastor Dari. Sérgio Silveira da Silva, Leonel Cid Lima, um abraço, pastor Leonel. Marcos Lamberti, Gildo Peixoto, Deus abençoe. Né? Abimael Capelletti, que alegria, pastor Abimael. Paulo Mafalda da Costa, que alegria, meu Paulo, Deus te abençoe. Né? Olha aí, estamos aí. Carlos e Áurea Monteiro, que alegria, cara, lá na Palmeiras. Sérgio Oliveira, meu grande amigo, conhecido mais como Sérgio Cachorrão. Né? Noé Trindade de Almeida, Deus abençoe também. Bete Rodrigues, Simone Ailton Cauro, lá na Palmeira, Deus abençoe. Eliezer Nogueira, um abraço, Eliezer. Né? Cleide Cassel está conosco. A irmã Luciane também, que é esposa do pastor Cristiano, está lá em Laguna. Né? Diego Melo, Gessi Quadros, Deus abençoe. Valeria Luciana está deixando sua saudação. Juraci da Silva, minha saudação. Maria da Silva Ferreira, Deus abençoe. Robson Vargas, nosso carinhosamente chamado Robinho. Osiel Ávila, está conosco. Tereza Chara, Deus abençoe, Tereza. Madalena de Andrade, também está conosco. Gemanir do Jaime. Que alegria, irmã Gemanir. O Jaime aqui, aqui na São Leopoldo. Evandro Campos também está conosco. Maria da Silva Ferreira. Cristina Garcia Gonçalves, Gessele Zermelo, também Paulo Ricardo Oliveira, que alegria, pastor Paulo. Prazer, viu? Maria da Silva Ferreira, Jussara Damer, Deus abençoe Jussara, também o Valdemar Damer, lá na nossa Palmeira. Deus abençoe. Cláudio Silva, Gilberto Cáurio, né? Gilberto Cáurio, alegria, Gilberto, também está conosco. Viu? Tânia Regina Schultz, alegria, Tânia. Jussara Vargas Azeredo está conosco. Grazi, Deus está. Grazi, Deus. Né? Deus abençoe. Meus amados, passou um pouquinho do horário, mas não podia deixar de aproveitar aí o pastor Cristiano está. Obrigado, pastor Cristiano. Sempre bem-vindo, está conosco, sempre possível, a sua satisfação. Permitindo Deus, voltaremos na quarta-feira, às 7h45, nosso momento Retendo Vidas. Deus te abençoe, fique na paz.